Louvamos a Deus por mais uma manhã em estar na sua presença para podermos externar da nossa alma todo o sentimento de louvor e gratidão ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem trouxe Bíblia, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1. Externa a minha alegria por mais uma vez estar aqui, juntamente com os irmãos. Para nós é um privilégio, irmão, estar aqui na igreja, onde homens e mulheres têm a graça de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem feito coisas grandes aqui sobre esta casa. Deus abençoe, pastor Leão, pastor presidente, a todos os obreiros, a minha retaguarda, a cada irmão que se disponibilizou da sua residência para estar aqui. Tenha certeza, Deus tem uma palavra de vitória para você. Eu não devo de esquecer. Deus abençoe o nosso irmão Marcelo. Eu quero deixar um versículo comungando a nossa amizade. Provérbios capítulo 17, versículo 17, está escrito assim: o amigo ama todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Fica as minhas declarações comungando a nossa amizade. Irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ao irmão Cacau. Seu nome é Luiz Cláudio. Deus abençoe. Muito obrigado. Queridos, livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Amém. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto, capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade existe uma base teológica em que divide o livro de Atos em duas partes. A primeira é quando divide-se Pedro como presbítero da igreja primitiva e pregador dos judeus. A segunda parte é que o apóstolo Paulo, ele é pregador que alcançou aos gentios. Se nós analisarmos com tantos detalhes, o livro de Atos é uma profecia em que Deus usara os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque quando nós vamos ler a Bíblia, no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, está escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e há de ser que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. No Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 1, Jesus, dando o seu discurso, ele disse: na verdade eu vos digo que nem todos do que aqui estão provarão da morte, até que se cumpra o poder do reino de Deus. Jesus ali estava fazendo uma abordagem acerca do derramamento do Espírito Santo sobre a vida
dos seus escolhidos. Aí o evangelista Lucas, capítulo 24, do versículo 49, ele diz: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder e de grande glória. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 e versículo de número 8: e descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e há de ser que ser-me-eis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Agora compreenda comigo aqui essa manhã, quando você vai detalhar o livro de Atos, Jesus é apresentado no máximo até o capítulo 5. Por quê? Porque todo o livro de Atos dos Apóstolos está voltado à obra prioritária do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa manhã e trazer uma realidade espiritual para você, querido. Quando você fizer a obra de Deus, nunca se esqueça, não vá se o Espírito de Deus não tiver com você. Quando abrimos a Bíblia em Atos capítulo 6 e vão constituir diáconos para a igreja, está lá registrado: homens de sabedoria, de boa reputação. Aí ele registra e diz: mas homens cheios do Espírito Santo de Deus. Agora dá uma olhadinha para cá, deixa eu te falar algo de Deus aqui. Deus sabia, Jesus também sabia, que o inimigo da igreja chamava-se Satanás, e não existiria outro ser poderoso que viesse trazer a garantia da vitória, senão o Espírito de Deus. É por isso que a doutrina das Assembleias de Deus, ela prega batismo com o Espírito Santo. E para nós, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder. Quem não tem o revestimento vai e fica frustrado. Agora quem tem o revestimento do Espírito, querido, aonde ele coloca a planta dos pés, o Deus de Israel é poderoso. Ele abre a porta, porque o Espírito de Deus está contigo. Aí Jesus disse assim: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador amado, que estarás convosco até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo entende esta realidade e deixa registrado no livro de Efésios capítulo 5 e versículo de número 18: não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas sede cheio do Espírito Santo de Deus. Então o livro de Atos se volta para uma ação do Espírito de Deus. A Bíblia chega a dizer que na inauguração da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz: e num som veemente, impetuoso, a glória de Deus encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Mas no versículo 4 está escrito: e todos foram cheios do Espírito Santo e lhe falavam em línguas conforme o Espírito de Deus lhe concedia. Aí a história entra com uma realidade simples. Por quê? Porque de Atos 2 a Atos 3 a igreja cresce, a igreja se desenvolve, a igreja cria território. Somente a mensagem de Pedro consegue alcançar quase 3.000 almas. Quando você vai para Atos capítulo 5, a mensagem também de Pedro já tem quase 5.000 pessoas adorando a Deus ali naquela reunião.
Aí acontece uma das coisas que eu tenho que ter muito cuidado nesse século, porque quando a igreja cresceu, quando a igreja se desenvolveu, quando a igreja conquistou territórios, pessoas aceitaram a Cristo, a história diz que a igreja ficou parada, a igreja ficou estagnada, a igreja parou de evangelizar, a igreja parou de crescer. E o nosso Deus, por ser perito em conhecer o barro, a estrutura humana, o historiador John Fox ensina que no ano 67 depois de Cristo, o imperador por nome de Nero invadiu Jerusalém, tocou fogo na cidade. A crueldade de Nero era tão grande a ponto de pegar aqueles que professavam a fé do cristianismo, passar a cera inflamável e à noite queimava os cristãos vivos para alumiar o seu palácio. Então a crueldade foi muito grande. A crueldade foi muito grande. Agora escute aqui uma realidade. Igreja, para ser igreja, tem que ter a marca do sofrimento. Olhe para cá, meu irmão, escute uma realidade. Esses programas de televisão que estamos vendo por aí estão pregando as suas teologias e as suas filosofias concernente à prosperidade. Eu não sou contra. O servo de Deus tem que prosperar mesmo. O servo de Deus tem que ser próspero mesmo. Só que a Bíblia não me ensina assim. A Bíblia ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, está escrito: se pelo meu nome vos injuriais e medindo contra vós levantarem todo o mal, versículo 12, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão lá no céu, porque assim perseguiram a Moisés e aos profetas que foram antes de vós. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 33, está escrito assim: eu vos escrevo para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo de número 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois vós, porque sobre ti reposa o Espírito da glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo de número 8 está escrito: contudo nós somos atribulados, mas não desamparados, perseguidos, mas não desanimados. Pregador, o que é que você quer transmitir aqui essa noite? Que a igreja só cresce se tiver luta, se tiver perseguição, porque é no meio da prova que Deus se levanta para fazer o milagre. Quem crê, abre a boca para adorar a Ele. Que o nosso século é assim: venha, Jesus vai te dar casa, Jesus vai te dar carro. A Bíblia não diz isso. Venha e venha para cá aprender pelo Evangelho, porque a nossa recompensa não é aqui na terra. A recompensa da igreja é no céu, é no céu, é no céu. Aí quando a igreja parou, Deus mandou um problema. Quando a igreja ficou presa dentro de 4 paredes, Deus mandou a perseguição. E perceba que depois da perseguição, a igreja cresceu e dava muito fruto. Tem crente que se não pudesse, não tinha um problema na sua vida. Tu vai ser alguém que não tem história para contar, rapaz. Tu vai ter alguém que não tem estrutura, porque a estrutura de um cristão é no meio do sofrimento. A estrutura dessa igreja aqui foi alguém falando mal, foi alguém defamando, foi alguém te caluniando. Mas em todas essas coisas, você permaneceu em Cristo e hoje é vitorioso para a glória de Deus. Eu conversava com o pastor, quarta-feira que eu preguei no congresso em Jabaquara. E de uma coisa conversamos acerca da Bíblia, nós chegamos à seguinte conclusão: quando Noé fez a arca,
Grave isso aqui. Quando Noé fez a arca e a chuva desceu como dilúvio, ei, não tinha motor para fazer a arca andar, não tinha pneus para fazer a arca seguir. A única coisa que fazia a arca sair do chão era a chuva, que para os inimigos era sinônimo de juízo, mas para quem estava para dentro da arca era o degrau da exaltação. Olha para o teu irmão e diga: Deus está mandando chuva na tua arca. Deus está mandando chuva na tua arca. Hoje você está aqui, querido. A chuva está descendo, e na proporção que ela cai, querido, ela vai subindo, 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 e chegando no alvo de Deus. A igreja percebeu isso, e na proporção que Deus mandou a dificuldade, a igreja cresceu. O primeiro mártir da Bíblia, do Novo Testamento, é chamado diácono Estevão, que fora apedrejado em praça pública. Eu acho lindo esse texto, quando Estevão olha para o céu, vê o céu aberto, Jesus à destra do Pai, e quanto mais atiram pedra, é que a alma dele anseiava em estar com o Senhor Deus da glória. Aí quando você vai para Atos capítulo 11, você vai ver Tiago, que é morto ao fio da espada. Por quê? Porque não negou a Jesus. Por quê? Porque defendeu os princípios de Deus. Nesse texto aqui, em Atos 12, Herodes era um homem político, e todo político faz aquilo que a população gosta. Então ele mata Tiago, e no mesmo ensejo ele pega Pedro e coloca dentro do cárcere. E no versículo 1, que foi o texto básico da mensagem aqui nessa manhã, está escrito: e o rei Herodes mandou estender as mãos sobre alguns da igreja, e a vontade dele era de maltratar. Era a época do pão asmo, querido. Quando terminasse isso aqui, a época do pão asmo, a festa dos judeus, Pedro ia se apresentar a Herodes para ser executado. Só que existe uma